senhores, a enciclopédia que você já apresenta, temática bíblica, a evidência que prova a assinatura de Deus. No capítulo de hoje, o código Gênesis, revelado no tabernáculo. No capítulo anterior, começamos a mostrar que a estrutura do tabernáculo, ou a forma que as tribos foram colocadas em torno do tabernáculo, e os valores das tribos formam uma simetria ligando ao número 37. Hoje vamos explorar um pouquinho mais. Lembrando aqui, essa parte verde são as 12 tribos, menos a tribo de Levi. E essa parte roxa é a tribo Levi, representado por 4 patriarcas, que ficaram responsáveis de cuidar do tabernáculo, do culto. Aí você pode perguntar, mas se eram 12 tribos e Levi foi separado das outras? Não ficaram só 11? Sim. Aí Deus pegou a tribo de José e dividiu em 2 partes. Porque José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Então cada um dos seus filhos ficou representando. E aí se completou o número de 12. Lembrando que a soma total de todas as tribos em torno do tabernáculo dá 5.426, que é um múltiplo do quadrado de 37. E é interessante que se você for selecionar as tribos do norte e do sul, com ato centro do tabernáculo, o valor numérico delas é 2.812, outro múltiplo de 37, 76, 37. Se você for selecionar as tribos do Oriente e do Ocidente, a soma total é 2.674, outro múltiplo de 37, 72 vezes 37. E tem mais. Se você pegar só as tribos do centro, que na verdade é as tribos de Levi, responsável pelo escudo no tabernáculo, só elas têm um valor especial, 48 vezes 37. Preste atenção nesse 48 aqui, que é o fator desse número. Justamente para esse grupo aqui, a tribo de Levi, foram separadas 48 cidades, conforme a promessa de Deus aqui, o mandamento de Deus aqui no livro de Números. Todas as cidades que darei aos levitas serão 48. E aí, se você multiplicar 48 por 37, um dos números-chave da matemática bíblica, teremos o valor total dos nomes dos 4 patriarcas das tribos de Levi. Coincidência? Durante a jornada de Israel pelo deserto, dos 40 anos que saíram do Egito até a Terra Prometida, eles acamparam 42 vezes. Nesses 40 anos, a Bíblia mostra 2 censos que Deus mandou fazer sobre o povo de Israel. O primeiro censo foi bem no começo da jornada e o último censo foi 38 anos depois. Deus disse que era para somar, ou para fazer o censo, o IBGE da época, só do israelita da idade de 20 anos para cima. Eram os homens que podiam sair à guerra. Deus queria saber a quantidade certa dos homens preparados para a guerra. Aí temos aqui o primeiro censo. E o segundo censo, 38 anos depois, já aconteceu bem perto das planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, já na entrada da Terra Prometida. Agora, veja só. Na primeira contagem, que está lá em Números, é por isso que na Bíblia tem um livro chamado Números, porque ele é cheio de estatística, de contagem, e bem no começo dele mostra esse censo. Deus fez questão que fosse anotado todos os homens de guerra da tribo de Ruben, Simeão e assim por diante. Por exemplo, Ruben, na primeira contagem, tinha 46.500 soldados. Simeão, 59.300 e assim por diante. Total, 603.550 soldados prontos para a guerra, no primeiro censo.
38 anos depois, no segundo censo, houve uma diminuição. O total foi de 601.730. Ou seja, houve uma diferença de 1.820 soldados. No primeiro censo, tinha 1.820 a mais do que no segundo. Isso teria algum significado? Veremos. Aqui nós temos mostrando as tribos que diminuíram e as que aumentaram os soldados. Por exemplo, Ruben perdeu 2.770 soldados do primeiro censo para o segundo. Simeão também perdeu, Gade, mas Judá aumentou, 1.900 soldados. Issacar aumentou, Zebulon, Manassés, Efraim diminuiu, Benjamim aumentou, Dan aumentou, Azé aumentou e Naphtali diminuiu. E a gente observa uma coisa bem interessante aqui. Se nós somarmos toda a quantidade de soldados que diminuíram, ou seja, a quantidade dos que perderam, aqui das tribos que perderam soldados, vamos selecionar só as tribos que perderam aqui. Aí nós temos aqui um total de 61.020. Total geral. Esse número aqui ele é múltiplo de 2, 3, 5 e 113. Não tem muito significado. A não ser pelo número 3, mas está muito isolado ali. O 113 não significa nada na matemática bíblica. Aqui é em relação às tribos que perderam soldados. Em relação às tribos que ganharam soldados, nós temos aqui um total de 59.200. Ganhar, claro, que é mais importante do que perder. E aí, meus amigos, esse 59.200 ele é múltiplo de 2, de 5 e olha só, de 37. Pois é. A estatística dos que perderam, o total não tem nada de significativo na matemática bíblica. Já na estatística dos que ganharam, aparece o famoso 37. Você vê que tudo é matematicamente planejado. E tem mais. Esse total das tribos que aumentaram soldados no segundo censo é também um múltiplo de 2.368. Você pergunta assim, isso quer dizer o quê? 2.368 não lhe diz nada. O valor de Jesus Cristo, no grego do Novo Testamento, que nós vimos lá na primeira parte dos 8 primeiros capítulos desta série. Você observou, meus amigos, que negócio interessante? Nas tribos que perderam, o total não significa nada. Nas tribos que ganharam, temos um múltiplo de 37 e mais do que isso, um múltiplo do nome de Jesus Cristo. Coincidências demais para serem somente coincidências. Vamos analisar melhor essa questão dos que perderam e ganharam. Aqui nós temos o grupo das tribos que diminuíram soldados. Aqui nós temos o único grupo que só aumentou. Issacar, Judá e Zebulon, que estavam no Oriente, só aumentaram. Aqui nós temos essa tribo aqui, Benjamim, Efraim, Manassés, lá do Oriente, tem outro grupo que diminuiu. E nessa aqui do Sul, onde temos Gade, Ruben e Simeão, nesse grupo aqui, todas as tribos perderam soldado. Na tribo do Norte, somente uma tribo perdeu soldado. Na tribo do Oriente, somente uma. Na tribo do Ocidente, somente um. Na tribo do Oriente, nenhum, que é a tribo de Judá. E da tribo do Sul, todos perderam. Tem algum significado? É possível, mas a gente vai analisar isso aí em outro capítulo, em outro assunto. Bem, pare e reflita nas maravilhas de Deus. Você observa que na Bíblia, a ordem dos livros, dos capítulos, das palavras, parece que tudo foi planejado matematicamente. Até a posição das tribos em torno do tabernáculo, a forma que ela foi organizada. Se você mudar uma tribo de lugar, aí esse esquema numérico já desaparece, a simetria já desaparece. Então essa simetria ela está provando que há uma ordem. E quem foi que fez isso? Moisés recebeu instruções
de uma entidade sobrenatural, que nós chamamos de Deus. Foi ele que instruiu Moisés, faça exatamente como você está vendo. Então, nós temos Deus acenando a sua obra, matematicamente, de forma clara. Até o próximo capítulo, se Deus quiser.